Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Srs. membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Queria, uma primeira palavra, cumprimentá-lo e saudar o Partido Socialista, na qualidade de Secretário-Geral do Partido Socialista, que também é, pelo resultado eleitoral que obteve no passado domingo nas eleições autárquicas. Queria cumprimentá-lo por esse resultado, cumprimentar todas as forças partidárias que disputaram essas eleições, cumprimentar todos os eleitos e queria aproveitar a ocasião também para cumprimentar cada uma e cada um dos senhores deputados, porque faz hoje também 2 anos, Sr. Primeiro-Ministro, que se realizaram as últimas eleições legislativas, nas quais estes grupos parlamentares saíram vencedores e, portanto, queria cumprimentar, por isso, todos os senhores deputados que foram eleitos há 2 anos. O Sr. Primeiro-Ministro escolheu o tema da habitação e eu, Sr. Primeiro-Ministro, começava por lhe dizer que o Sr. Primeiro-Ministro enunciou um conjunto de medidas, como tem de resto feito sobre outras matérias. E eu queria lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, depois de ter rasgado a Estratégia Nacional para a Política de Habitação que o anterior Governo tinha decidido e escolhido em 2015, os preços das casas continuaram a aumentar, há cada vez menos casas para arrendar e a responsabilidade, é evidente, Sr. Primeiro-Ministro, é do turismo e do alojamento local. E o Sr. Primeiro-Ministro anunciou há 2 anos um grande fundo para a reabilitação urbana, hoje já se esqueceu de falar dele, anunciou o programa da Casa Eficiente, hoje já se esqueceu dele, e apresenta um conjunto de novas medidas. O Sr. Primeiro-Ministro tinha até 5,5 milhões de euros no orçamento para as políticas do setor, ficaram todos cativados e não gastou sequer 1 milhão de euros na política de habitação. Ó Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro é melhor a anunciar medidas em 5 minutos do que um bom carpinteiro a apertar pregos o dia inteiro. O senhor é de facto extraordinário a apresentar e elencar medidas, mas é a política do show-off e não passa a ação. Senhor Primeiro-Ministro, este é também o primeiro debate quinzenal depois do período de férias. E o senhor Primeiro-Ministro inaugurou um novo padrão de estar na política pública. Nós já sabíamos que o senhor Primeiro-Ministro era o Primeiro-Ministro do anúncio das medidas e da governação do dia-a-dia. Neste período de férias ficamos a perceber que este é também o governo da desresponsabilização. O senhor Primeiro-Ministro o seu governo mudou a meio as regras do concurso de colocação de professores. Centenas de professores ficaram prejudicados, mas não é nada que o governo, para o ano, nós prometemos mudar. Durante o período de férias, Sr. Primeiro-Ministro, morreram mais de 60 pessoas nos incêndios em Portugal. Parece que a culpa vai morrer solteira e desresponsabilização. O boy do Partido Socialista, que devia ser demitido por indecente e mal figura, sai por uma questão lateral e o Sr. Primeiro-Ministro não assume qualquer responsabilidade. E tivemos, Sr. Primeiro-Ministro, o caso de Tancos. O episódio de Tancos, que era, numa primeira fase, de grande gravidade. Numa segunda fase, o caso de Tancos não era nada demais, até porque o material era uma espécie de sucata, quase que fez um favor em desaparecer. Depois tivemos as inenarráveis declarações do Sr. Ministro da Defesa, que, a determinada altura, já não sabia sequer o que tinha acontecido em Tancos. 3 meses depois, 97 dias depois, é a altura de confrontar o Primeiro-Ministro. Ó Sr. Primeiro-Ministro, pode dizer hoje ao país, porque é o mínimo que lhe posso exigir, se o que aconteceu em Tancos foi ou não foi um furto?